vocês para abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12. Esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, será, na verdade, a nossa espinha dorsal da mensagem desta manhã. E quando eu fui convidado para trazer essa mensagem, uma das coisas que me foi comunicado é que a unidade na igreja local seria um tema interessante para alguém da igreja de Biguaçu trazer essa mensagem e transmitir a vocês. Eu fiquei pensando assim, o que as pessoas encontraram na igreja de Biguaçu para dar-nos tamanha responsabilidade? Porque eu imaginei assim, alguma coisa está sendo feita aqui na igreja de Biguaçu que as pessoas estão gostando, talvez estejam elogiando em alguns lugares, e por essa razão, isso deve ser compartilhado com os irmãos. Na verdade, eu gostaria de dizer aos irmãos que a minha pregação desta manhã, ela está baseada num desejo, num sonho, né? numa ambição que nós temos para a igreja de Biguaçu, mas não confundam com a realidade, porque assim como qualquer lugar, em qualquer igreja local, em qualquer espaço onde irmãos do corpo de Cristo estejam se reunindo, existem problemas, a igreja de Biguaçu também está cheia de dificuldades e problemas que nós viemos constantemente tentando superar. Porém, eu acredito, e daí nesse caso eu vou direto para o final da minha mensagem, porque eu acredito que a unidade na igreja local, ela passa especialmente, e penso às vezes quase que exclusivamente, pelo amor e pela cooperação e pela união de cada um dos membros. Não existe louvor ou mérito para a liderança, não existe louvor ou mérito para um ou outro que faça parte do corpo. O mérito está em todos. E é exatamente o que esse texto da Palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12, vai tentar nos expressar. A igreja de Corinto era uma igreja que nós poderíamos considerar problemática. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele chegou a afirmar que vós sois carnais, porque há divisão entre vós. Ele começa a carta dizendo: rogo-vos para que vocês se mantenham unidos na mesma disposição, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, porque eu ouço que há divisões entre vós. E ele realmente estava ouvindo de um lado e de outro, digamos assim, que haviam os fofoqueiros, mas nesse caso aí era uma fofoca santa, porque ela visava o bem e o progresso do Evangelho. Haviam pessoas que estavam relatando ao apóstolo Paulo: a igreja está com problemas, a divisão, a separação, intrigas entre irmãos, e isso provocava a desunião dos irmãos. Então toda essa carta que foi escrita aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e um pouco também da segunda carta, eu recomendo os irmãos a estudarem ela detalhadamente em casa. Ele está falando disso, de falta de unidade em uma igreja, que era essa igreja de Corinto. Muitas vezes a gente pensa que a união entre a igreja, entre o corpo de Cristo, entre os irmãos em Cristo, ela passa por algum processo de aperfeiçoamento e de santidade e de perfeição dos irmãos. Eu não estava aqui, mas os vídeos ali à noite eu dou uma olhadinha para ver como é que ficou, e eu sei que foi pregado, agora não lembro quem foi que falou alguma coisa do tipo assim, falando de família, que não existe família perfeita. E às vezes a gente fica pensando assim, como não existe família perfeita, como não existe casamento perfeito, como não existe uma igreja perfeita, como não existe um corpo de Cristo perfeito, sendo que tudo isso é projeto de Deus, e Deus é perfeito, e na sua santidade Ele faz coisas perfeitas. Ele faz coisas perfeitas para homens imperfeitos. Ele fez uma lei santa,
mandamento santo, justo e bom. A lei é perfeita, mas ela não funciona. Mas não porque ela não é perfeita. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É isso que fala em Romanos no capítulo 7. Assim como Deus projetou, Deus tem um projeto de relacionamento e de casamento e de união entre marido e mulher perfeito. Só que você coloca nesse projeto de Deus duas pessoas carnais, que são pecadoras. Deus projetou uma igreja perfeita, um corpo perfeito, mas que é composto de seres humanos imperfeitos, pecadores. E por esta razão a instrução da palavra de Deus. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala no versículo 3: portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Então a primeira instrução já vem do que nós conversamos ontem à noite. É por intermédio do Espírito de Deus agindo na sua vida é que você vai realmente afirmar de coração e com todo o louvor e entendimento do seu ser que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Salvador. E daí no versículo 4 ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então vejam, irmãos, que ele está falando aqui a respeito de que é Deus quem opera em vós, tanto o seu querer quanto o seu realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso lá em Filipenses ele fala: façam tudo sem murmuração e nem contenda. E agora a gente vai dar uma puladinha aqui em todas essas coisas que ele está falando. O restante fica para vocês continuarem estudando em casa, mas do versículo 12 ele fala o seguinte, de 1 Coríntios, no capítulo 12, onde nós estamos, versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aqui está a chave: o corpo não é um só membro, mas é muitos. E daí ele faz uma ilustração que é maravilhosa, que eu acredito assim que não precisaria ter alguém aqui neste momento para explicar, falar e fazer uma pregação a respeito desse assunto, porque não existe nada mais claro e límpido do que a própria palavra de Deus mostrando para nós que o corpo não é um só membro. A igreja de Biguaçu não é um só membro, a igreja, o corpo de Cristo não é um só membro. Essa conferência e a organização desta conferência, desse evento e desse tempo em que estamos passando juntos não é um só membro, a família não é um só membro, a sociedade não é um só membro. Se existe a intenção de um só fazer todas as coisas, tem 100% de chance de não dar certo. E ele fala no versículo 15: se o pé, comparando agora com o corpo, se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Isso é importante. Foi Deus que colocou os membros no corpo como Ele quis. Então, muitas vezes eu relutei, coloquei em oração diante de Deus fraquezas minhas e falhas e dificuldades que eu tenho no compartilhar do Evangelho e no desejo que eu teria de ter determinados dons, inclusive que enxergo em outros, mas que eu não tenho capacidade de fazer. Eu não nasci com esse dom, Deus não me escolheu para isso. Foi difícil aprender
que eu não posso fazer tudo sozinho. E vai ser difícil cada um de vocês também entender que é a vontade de Deus. Deus não quer que você seja o corpo todo. Deus quer que você seja um membro desse corpo. Então você vai olhar para os lados e você vai ver que você é um dedo entre outros 9 que estão ao seu redor e que você precisa de todos eles para agarrar uma obra, uma vontade de Deus e junto fazer aquilo que Deus espera do corpo. Deus nunca espera uma obra individual. Deus quer o coletivo. Deus quer o corpo trabalhando junto, como se fosse um só, mas todo o corpo. Versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vocês já imaginaram, se todos nós aqui fôssemos capazes exclusivamente de estar aqui pregando, né? Quem iria cantar as músicas para nós? Quem estaria sentado aí? Né? Quem iria convidar outras pessoas, novos membros do corpo de Cristo, para estar entre nós? Quem iria organizar isso tudo aqui? Então, nós estaríamos aqui num grupo de pregadores, pregando na sujeira, porque ninguém tem o dom, a liberdade, a percepção de que esse lugar precisa estar limpo e organizado. Mas Deus dispôs todas essas coisas e cada membro é precioso naquilo que está fazendo na sua função. O versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas ainda assim há um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Este texto aqui é especial. Essa fala é especial por quê? Porque nós precisamos uns dos outros e já aconteceu lá na igreja de Biguaçu, que nós estamos usando então como exemplo, do pregador ter, ou a pessoa que vai preparar o estudo ter preparado uma mensagem maravilhosa, né? Os irmãos terem colocado no coração o seu desejo, né, de estar no horário para começar a reunião, fazer convites para que outras pessoas possam participar da reunião. E tudo pronto, tudo perfeito para que o estudo seja maravilhoso. As pessoas chegam na porta da igreja, está trancada. O dono da chave não chegou ainda. E porque o dono da chave, o único então que tem, olha só quanto é importante a função daquele que só abre a igreja. Você pode pôr por terra todo o trabalho do corpo, porque um membro, né, acabou falhando, ou o corpo todo falhou também, por sabendo que aquele membro nem sempre pode estar, e não se dispôs a vamos ter uma chave reserva com alguém em algum lugar, vamos saber pelo menos a senha. No nosso caso lá de Biguaçu tem um cadeado lá nos fundos por onde as pessoas podem entrar e que todo mundo tem a chave para abrir uma porta, mas ninguém lembra da senha. Por quê? Porque o moço da chave nunca falha, e daí se um dia ele falhar, ninguém sabe a senha, ninguém entra. O corpo funciona assim. O corpo funciona com todos os membros colaborando. E todos nós somos membros desse corpo. O versículo 24 diz: porque os que em nós são mais honestos ou honrosos, na tradução de vocês, esses não têm necessidade de serem revestidos de especial glória. Mas Deus assim formou o corpo. Eu acho muito importante a gente frisar sempre que durante todo o texto ele vai falando, foi Deus. Deus formou o corpo assim, Deus fez as coisas assim, Deus quer que as coisas aconteçam assim, dando muito mais honra ao que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Então tudo isso foi feito para que não haja divisão no corpo, para que eu não pense que eu sou indispensável no corpo e sem eu o corpo não funciona porque eu sou o mais importante.
ou porque eu não faço a função que o outro faz, que eu julgo que é mais importante, então daí nesse caso eu passo a ser dispensável, porque o outro faz tudo sozinho. E Deus fez as coisas desse jeito para que nós cooperemos uns com os outros em igual cuidado, para que não haja divisão. Versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aí ele termina no versículo 27 dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Existe uma história na Bíblia que está em Esdras, no capítulo 3. Esse homem Esdras, nós não vamos ler a história toda, tá, irmãos? Mas esse homem Esdras, ele foi escolhido por Deus para levar o povo de Israel de volta do cativeiro para Jerusalém, para que eles pudessem reconstruir o templo. Aquele templo glorioso que Salomão construiu com o dinheiro que foi acumulado durante o reino de Davi, o reino mais glorioso da nação de Israel, aquele templo ele foi totalmente destruído. Quando os babilônios vieram, foi destruído. E agora eles tiveram a oportunidade de reconstruir esse templo. Então Esdras estava liderando um grupo de pessoas para a reconstrução desse templo. E a palavra de Deus fala no versículo 1 aqui algo que eu considero assim maravilhoso, extremamente importante. E que nós, continuando lendo a história, nós vamos conhecer apenas a história e esquecermos o que ele disse no versículo 1 do capítulo 3. Chegando, pois, Esdras, capítulo 3, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo, como um só homem em Jerusalém. O povo todo como um só homem. Não havia liderança aqui, alguém mais importante ou menos importante. Todos são um só povo. De maneira que eles vieram arrecadar donativos, e daí vocês vão continuar lendo o texto em casa, porque nós não vamos passar o texto todo aqui, mas vocês vão ver que eles se ocuparam com as tarefas, com os afazeres, com as necessidades para a reconstrução desse templo. E todos deram tudo de si mesmo, conforme podiam, conforme a sua capacidade, de maneira que as coisas vieram a acontecer. E nesse mesmo capítulo 3 aqui, ele vai terminar quando eles conseguiram fazer o fundamento do templo que seria. E houve regozijo e muito choro no que nós poderíamos chamar de a inauguração ou a reinauguração ali do fundamento do templo, que foi até onde eles conseguiram chegar neste momento aqui. Houve regozijo e alegria entre todos, porque eles conseguiram fazer o que eles se propuseram a fazer, porque todos colaboraram e todos juntos se uniram para fazer o que o Senhor pediu para eles fazerem. E houve choro porque havia muitas pessoas idosas ali, velhos, que ainda tinham a lembrança do antigo templo, o templo que foi construído por Salomão. Então eles lembravam do templo de Salomão e olhavam para aquele pequeno templo que eles estavam construindo ali. E a glória daquele templo ali pequeno que eles estavam fazendo perto de toda a pomposidade do templo que Salomão construiu, deu um sentimento neles assim de, ao mesmo tempo que alegria por ter conseguido fazer, uma certa nostalgia pelo fato de lembrar do que era o outro templo e ver que aquilo que eles estavam construindo ali não chegava aos pés do tamanho daquela enormidade que era o templo de Salomão. Mas Deus não estava preocupado com isso, não. Deus não está preocupado com o tamanho desta conferência, com o tamanho das nossas igrejas, com o tamanho da nossa família, com o tamanho da obra que nós estamos realizando, porque está tudo no coração dele, é Ele quem opera em vós tanto o seu querer quanto o seu realizar, segundo a sua boa vontade. O que Ele quer é que nós façamos como um só homem, como ele diz aqui, como se fôssemos
um só. Todos pegar junto, todos agarrar as necessidades, agarrar aquilo que você está enxergando que precisa ser feito. Por que não fazer? Mas se eu fazer isso, não é trabalho meu, é trabalho do outro. O outro é que deveria estar fazendo isso e não eu. Nós não somos um corpo só. Se um membro sofre, todos não sofrem com ele. Existe uma outra história que eu gostaria de mostrar para vocês. Essa está em 2 Crônicas, no capítulo 34. Vocês já ouviram falar do rei Josias, né? O rei Josias foi um rei espetacular e maravilhoso. Pegou o reino arrasado. A idolatria estava comendo solta dentro da nação de Israel. O templo estava se definhando e ele estava muito próximo daquele momento em que os babilônios iam vir e ia destruir com tudo, ia acabar com tudo mesmo, por causa da incredulidade, a desobediência e a idolatria que estava predominando na nação de Israel. Esse rei, ele purificou o templo, ele purificou as coisas de Israel, ele restaurou aquilo que há muito já estava esquecido dentro da nação de Israel. Ele mandou os sacerdotes irem buscar os escritos que estavam abandonados, que não se lia mais a lei. E um dos seus escribas ou conselheiros lá, ele encontrou o livro da lei. E ele leu esse livro para o rei. Então, imagine o que ele estava lendo bastante. O rei com paciência sentou, eu quero ouvir tudo. E depois de ter lido o livro da lei, ele rasgou as suas vestes. E ficou extremamente humilhado pelo que eles estavam fazendo e pelo que Deus havia ordenado quando fez aliança com a nação de Israel. E essa é uma frase minha, não está ali, mas eu fico imaginando Josias dizendo assim: está tudo errado, nós estamos fazendo tudo errado, nós temos que mudar tudo, tem que consertar tudo, está tudo errado, tudo está sendo feito do jeito que não agrada a Deus, e por isso ele se humilhou. E ele promoveu realmente uma revitalização do culto na nação de Israel e um reavivamento da fé e da aliança que aquele povo tinha para com Deus. E ele fez isso tudo sozinho. Por isso eu pedi para vocês abrirem, porque essa história que eu estou contando, ela já está no capítulo 35, mas eu pedi para que vocês abrissem em 2 Crônicas, no capítulo 34, porque ali ele fala a respeito de Josias sendo ordenado como rei. Ele fala no versículo 1 do capítulo 34: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. 8 anos, irmãos. Vocês acham que uma criança de 8 anos promoveu toda essa mudança? O que havia era no coração do povo e daquelas pessoas que estavam cuidando daquele rei, porque eles eram babá daquele rei, eles sabiam, está tudo errado, nós vamos começar desde o início, ele é o nosso líder. Toda a glória dessa história, capítulo 34 e 35, vai para Josias, como se ele tivesse feito tudo. Mas vocês acham realmente que foi ele que fez tudo? Vocês acham que ele não tinha por trás dele um corpo que, cooperando cada membro com a sua função, com o seu cuidado, eles não foram atrás de tudo aquilo que era necessário? Aos 8 anos ele começou essa reforma. Quando ele tinha 18 anos de idade, você imagina assim, 18 anos de idade também é pouca coisa, é jovem ainda, né? Ele já estava restaurando tudo. Ele ou uma equipe, um corpo que estava por trás dele, auxiliando e cooperando e colaborando com todas as coisas que estavam sendo feitas. Quando ele tinha 28 anos de idade, ainda jovem, olha só, irmãos, quando ele tinha 28 anos de idade, a palavra de Deus fala que as coisas estavam restauradas, e lendo o livro da lei, eles encontraram a ordenança da festa da Páscoa, que há muito estava
abandonada e esquecida pelo povo de Israel. E a palavra de Deus não é Josias falando, não é o escritor do livro de Crônicas relatando como quem está querendo puxar a sardinha para o seu próprio prato, mas é Deus inspirando essa pessoa para falar que eles celebraram uma Páscoa, uma festa da Páscoa, como nunca antes havia sido celebrada. Foi um momento especial e histórico para a nação de Israel, toda essa restauração que aconteceu nesses 20 anos que nós estamos contando do reinado de Josias. A palavra de Deus fala do reinado de Josias, ela não fala de uma equipe, mas nós sabemos que por trás tinha uma equipe, tinha um corpo, tinha um grupo de pessoas, tinha um enorme número de pessoas envolvidas com todas aquelas coisas, dizendo assim: o rei quer, nós queremos e nós sabemos que Deus quer, então nós vamos nos dedicar e nós vamos suar a camisa para que a coisa seja feita, para que a coisa, o propósito de Deus se concretize, porque Deus quer, o rei quer e nós também queremos. A glória não é do rei, a glória não é de quem fez, a glória é do corpo. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias agora em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Muito conhecido esse texto, mas eu queria que vocês olhassem para eles por um outro prisma, um outro ângulo aí. A palavra de Deus fala em Efésios, no capítulo 2, versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por muitos anos, irmãos, lendo esse versículo, eu acredito que vocês também fazem isso, eu ficava pensando: qual é a boa obra que Deus preparou para que eu andasse nela? Com toda a sinceridade do meu coração e com todo o desejo que eu sempre tive de servir a Deus, eu ficava o tempo todo olhando: Senhor, mostra aí qual que é a boa obra que o Senhor preparou para que eu ande nela. Não existe boa obra que Deus preparou para que você faça sozinho. A boa obra de Deus é uma boa obra em coletivo, onde todos os membros, colaborando e cooperando uns com os outros em igual cuidado, vão produzir aquilo que é da vontade de Deus. Eu não posso dizer porque eu sou olho e o olho é mais importante, né? Não preciso de vocês. E não posso muito menos dizer também que porque eu sou apenas a unha do dedo mindinho, né, vocês não precisam de mim. A boa obra que Deus preparou para que nós andássemos nela é uma boa obra de um corpo, do qual nós somos membros, e cada membro com a sua função coopera em igual cuidado para que o corpo cresça e o corpo realize a vontade de Deus. Como eu falei no início da pregação, eu gostaria de estar falando aqui de algo que acontece na igreja de Biguaçu. E eu posso dizer que eu tenho uma satisfação e uma alegria no meu coração de saber que isso acontece, nem sempre, mas às vezes, muitas vezes, eu fico extremamente feliz e alegre por ver que todos os membros estão cooperando e que eu fico imaginando, sem esse corpo que está por trás ajudando e colaborando e cooperando, nada poderia acontecer. Então alguém poderia dizer assim: o Rogério foi convidado hoje para pregar, para falar a respeito dessa unidade no corpo da igreja, usando como exemplo a igreja de Biguaçu, porque ele está fazendo um bom trabalho lá na igreja de Biguaçu. O Rogério não está fazendo nada. Não fosse esses maravilhosos irmãos que Deus colocou nesse corpo, para que eles pudessem estar colaborando junto conosco para fazer a pequena obra, o pequeno templo. Vamos comparar com o templo de Salomão e o templo de Esdras ali. Então, o pequeno trabalho que Deus colocou em nossas mãos para que nós realizássemos, mesmo esse pequeno trabalho não seria realizado ou não se concretizaria se não fosse a cooperação de todos os membros como
um só homem, como fala lá em Esdras no capítulo 3, ou um só homens e mulheres, mas um só corpo, todos unidos como um só corpo, todos sabendo qual que é o nosso alvo e qual que é o nosso objetivo. Hoje em dia, nas tecnologias do Zap, essas coisas do tipo assim, existe uma frase que é jovial demais para mim, vamos dizer assim. Às vezes eu fico pensando assim que a gente está moderninho demais, mas me alegra o coração em ver que quando a gente está planejando alguma coisa, alguém só coloca lá um joinha e escreve lá, tamo junto. O que significa esse tamo junto? Nós somos um. Tamo junto significa somos um só corpo. Então, quantas vezes eu ouço dos irmãos assim, às vezes eu me espanto, porque essa linguagem é jovial demais para mim, tamo junto, mas alegra o coração saber que nós estamos juntos. Nós temos um único propósito, um desejo de fazer as coisas acontecerem. Nas dificuldades, nem sempre as coisas dão certo. Na maioria das vezes, as barreiras são enormes, mas não importa, estamos juntos. Assim funciona um corpo, assim funciona uma organização, assim funciona um casamento. Quem é casado sabe que também não há casamento perfeito, mas o casamento perfeito é aquele onde existe o tamo junto. Tamo junto porque daí que é na alegria e na tristeza, na abundância ou na fome, na riqueza ou na pobreza, como dizem, na saúde ou na doença. Estamos juntos. Então, o casamento perfeito não é aquele que está estabelecido num padrão de perfeição que você mesmo criou, porque perfeição é um conceito. Então, se perfeição é um conceito, você é que estabelece os parâmetros desse conceito. Então, eu poderia dizer assim que o casamento perfeito é aquele que é constituído entre um homem e uma mulher e que eles possuam filhos, no máximo 2, para ser um casamento perfeito, e de preferência que seja um menino e uma menina. Então, meu casamento é perfeito. Porque, segundo os parâmetros que eu estabeleci, meu casamento é perfeito. Tenho 2 filhos, uma menina e um menino. A palavra de Deus estabelece um padrão de perfeição diferente. A perfeição de Deus está estabelecida na santidade de Deus. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede santos porque eu sou santo. Então, tudo que Deus estabeleceu está estabelecido num padrão de santidade e de perfeição, a imagem de Deus. E daí você diz assim, então significa que tudo que eu tentar fazer, ainda que seja segundo o plano e o propósito de Deus, tem muita chance de não dar todas as coisas certas. E Deus faz isso justamente para mostrar para você o seguinte: você é pecador. A lei é santa, mas a lei serve para mostrar que você não é. Mas se você disser para Deus, mesmo não sendo perfeito e santo, Deus, estamos juntos. Tá? Eu sei que eu vou errar muitas vezes, mas estamos juntos. É isso que Deus quer ouvir de você. Assim no casamento, assim em qualquer sociedade, em qualquer relacionamento ou instituição que vocês constituam, e é assim na igreja. Estamos juntos. Que cada um coopere em igual cuidado, segundo o dom que Deus concedeu a cada um, e todos juntos edificamos o corpo. Não existe glória para um líder, para um ministério, para um grupo à parte. A glória é de todos, e a boa obra que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela é uma obra conjunta. É uma obra que é para todos nós fazermos juntos. Todos nós significa fulano também, mas eu não me dou com fulano. Fulano é complicado. Não, todos nós menos o fulano. Porque fulano não me dou com ele. Deus preparou essa boa obra antes mesmo da fundação do mundo. Antes que você existisse e o fulano de quem você não gosta existisse, Deus preparou a boa obra para vocês.
para que vocês realizassem juntos. Você está disposto a estragar o plano de Deus por causa da sua desavença, ou picuinha, ou inveja, ou discórdia, que você na sua carnalidade criou com o fulano, que com certeza também é carnal, porque quando um não quer, dois não brigam, então se tem desavença aí, a culpa é dos dois, mas Deus não está preocupado em descobrir quem é o culpado. Deus só está dizendo para você assim: fui eu que preparei essa boa obra antes da fundação do mundo, e é para vocês fazerem. Se vocês não fizerem, não adianta vir com desculpa para mim depois, porque vocês não fizeram. Ah, mas eu não fiz porque o outro lá não importa, sabe? Já que eu falei que eu tenho 2 filhos, eu posso usar os 2 filhos como exemplo também. Algumas vezes um diz: não, eu não fiz porque o outro não ajudou. Não importa, o prêmio nenhum dos 2 vão ganhar. Ah, mas não é justo, quem não quis fazer foi... Não importa, não foi feito o que foi solicitado fazer, ninguém ganha. Neste caso, Deus nos tratará assim. Ele preparou uma boa obra para que nós andássemos nelas. Mas nós vamos agora ficar de pé e orar, para que o Espírito de Deus, que é o que realiza todas as coisas e que pode colocar em nossos corações esse desejo de cooperar uns com os outros, para que o Espírito de Deus nos guie, para que nós realizemos essa boa obra que Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar.